Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, está lembrado do que viemos falando nos últimos capítulos, assim, só? Está lembrado? Sim, sim. Então, queira transmitir aí ao telespectador. A lei e o pecado. São Paulo deixa bem claro, né? Ser subjugado à lei, escravo do pecado, quando os filhos de Deus são livres. Então, conjugando bem pecado, lei e morte, nós podemos dizer que o pecado se serve da lei, Sim. o homem transgride a lei e se torna réu de morte. Perfeito. Assim se conjuga. Agora, que morte? Todas. Todas. A morte espiritual, a morte biológica e a morte eterna. Todas. Começa com a espiritual e termina com a morte segunda ou a morte eterna. Este é o salário do pecado, a morte. Porém, o pecado age através da lei, para Paulo. Aguça através da lei. Nós podemos dizer que o proibido é sempre atraente. E é atraente por ser proibido. Então, o pecado exerce a sua atração, ou melhor, exerce o seu efeito, o seu poder, aguçando e fazendo com que a lei seja transgredida. E esta conduz à morte. Agora, nós levantamos. E se não tivesse havido o pecado? O pecado não é uma necessidade ontológica do ser humano. Senão não haveria nenhum ser humano sem pecado. O pecado é uma excrescência na vida humana. Não é uma necessidade. Certo. Não é um órgão que nós temos em nós. Não é? E se não houvesse pecado? Se não houvesse pecado, os autores do Novo Testamento não tocam nesse assunto. Paulo, em específico, não nos fala nada a respeito de se não houvesse pecado. Como seria a partida desse mundo? Seria através de uma morte. Esta morte seria menos dolorosa do que a que é hoje, seria mais desejável, seria tranquila, seria o quê? Seria uma promoção? Paulo não entra nesse aspecto. Isto foi o que vimos, não foi? Foi, mas também algo que vimos, que o senhor não colocou aqui, é que a lei ela não tem força de corrigir, né? A lei ela é como se fosse externa, assim. Ela não tem força. Não. Enquanto lei, não. Porque se alguém está inclinado a realizar uma ação e se choca com a lei que lhe proíbe a ação, a lei é impotente, porque ele está já pronto, ele está decidido a realizá-la. A lei se torna impotente. Isto mesmo. Incapaz. Enquanto lei, porque Certo. ela dá proibição, ela manifesta a proibição, mas não dá força para se realizar o que ela mesma deseja, o que ela mesma quer. Enquanto lei, Enquanto lei. Coitados de nós, se Deus nos tivesse dado apenas as leis. E uma das grandes separações entre nós e os judeus, e o povo judeu é exatamente isso aí. Não é? Nós atribuímos a Cristo o que eles atribuem à acríbia humana, à capacidade humana. Seria mais ou menos o erro de Pelágio. Sim. Certo? Sem alcançar sem a graça. Isso é, o homem capaz de realizar tudo sem a graça de Deus. Capaz de realizar o bem sem a graça de Deus. Capaz de realizar a sua vontade, a sua lei, sem a graça. Mas a graça, para Paulo, provém do Cristo morto e ressuscitado. Ou seja, é em Cristo que Deus nos concede a graça.
A graça é sempre por Cristo. Ele é sempre o mediador de todas as graças. Deus nos ama apaixonadamente e não quer perder-nos por toda a eternidade. Porém, o seu amor por nós passa diretamente por Cristo. Por quê? Porque nos uniu a Cristo pelo Espírito Santo e vê em nós a semelhança de Cristo. Muito bom, muito bonito isso. Está aí. E agora? E agora vamos ver a vida do Espírito. Chegamos ao capítulo 8 hoje, é a proposta. O capítulo 8º da carta aos Romanos é um capítulo, digamos, central. Não apenas central no sentido de que está no meio da carta, mas trata de um aspecto central da vida cristã. Seria o ápice dessa carta, podemos dizer assim. E seria também, sem exagero nenhum, o ápice da vida cristã. A vida cristã tem como finalidade receber o Espírito Santo. Agora, é preciso ir com calma, porque nós, quando falamos em Espírito Santo, sem querer, colocamos os concílios trinitários por detrás. E pensamos logo na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Paulo não pensava assim. Não havia esses concílios ainda, não tinham existido ainda. E a igreja não tinha esta clareza. É interessante que a teologia do Espírito, a pneumatologia, não é unívoca nos livros bíblicos do Novo Testamento. Lucas tem uma visão do Espírito Santo mais impessoal, uma espécie de um vento forte, uma força que impele, que manda, que, enfim, envia. Já Paulo tem uma visão do Espírito mais pessoal e se parece mais com João do que com Lucas. Cada um tem a sua visão do Espírito. Eles não fazem uma pneumatologia, nenhum deles. Isto aqui será fruto da ciência teológica posterior, um tratado sobre o Espírito Santo. Que vamos dizer? Para Paulo, é o Espírito de Deus. Sem falarmos assim tão claramente em terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta terminologia é ainda anacrônica nos tempos de Paulo. Não fica bem. Ele não se expressaria deste jeito e talvez não compreendesse bem o significado de cada termo que se usa a partir dos concílios trinitários e cristológicos. Um poder de Deus. Podemos dizer, mas não é bem Paulo também, podemos dizer que o Espírito em Deus é o desejo de Deus em Deus. Deus deseja? Deus tem desejo? Tem. O que deseja Deus? O que ele pode desejar? Só ele mesmo. Porque não há nada fora de Deus que atraia a Deus irresistivelmente. Deus se deseja. O Espírito é o desejo de Deus em Deus. Na verdade, é o Espírito que o pensante tem do pensado. E o amor que o pensado tem pelo pensante. É o amor dos dois. Do pensante e do pensado. Do pensante e do seu pensamento. Isto aqui já vai longe. Mas é o desejo de Deus em Deus. É o desejo do Pai e do Filho, reciprocamente. E em nós, é o desejo de Deus em nós. Agora, este desejo de Deus envolve é tudo. Desejar Deus é tudo. É tudo que se possa desejar e querer e aspirar na vida cristã. É o desejo de Deus. No fundo, no fundo, no fundo, isto aqui é uma atração do Espírito Santo, que leva sempre mais alguém a desejar Deus.
é o ápice da vida cristã. É a sua meta, desejo de Deus. Desejo de estar com Deus, desejo de amar Deus e, sobretudo, alegria por estar com Deus, alegria por ser amado por Deus, alegria por ser querido por Deus, alegria porque sabe que Deus nos ama também no Espírito Santo. Isto é o que faz o Espírito. E quem não tem o Espírito? Quem não tem o Espírito se arrasta na vida cristã. Sabe, existem pessoas que tentam cumprir os mandamentos. E isto para eles é tudo. Não tem amor, não tem beleza, não tem atração, não tem nada. Tentam, sem conseguir, evidentemente, certo, para sempre. E tem aqueles que são fervorosíssimos. Um possui o Espírito de Deus e outro não. Está à míngua. Ou, para Paulo, possuiria o espírito deste mundo. interessante. Né? O espírito deste mundo qual é? É o espírito do prazer, do poder, do dinheiro, do mando, do egoísmo. Esse aqui é o espírito do mundo. Que confunde-se com o espírito do próprio homem, é isso? Não, vai além do Vai espírito além? do homem, não. Porque o homem é um indivíduo apenas, Certo. mas aqui quando se fala de mundo, é uma sociedade Mais inteira, abrangente. quer dizer, muito mais. É o que se respira por aí. Por aí não se respira um ar cristão, é um ar rarefeito cristamente. Vamos fazer um intervalo. Sim. E voltamos. Tudo isto que vimos falando Certo. é, digamos, introdução a esse capítulo aí. Mas é interessante. Paulo, Lucas, a primeira, a segunda gerações cristãs devem ter tido uma experiência do Espírito fabulosa. Muito forte mesmo. Muito intensa para se pronunciar dessa maneira como fizeram. Devem ter tido, isso aqui deve ter sido fruto de uma experiência vivíssima, fortíssima, intensíssima do Espírito em Paulo. Agora, por que não se tem a mesma experiência hoje? Bom, não me compete aqui, eu sou exegeta apenas, né? E fazemos aqui um estudo apenas exegético, não um estudo de espiritualidade. De qualquer maneira, entrando um pouquinho apenas nesse terreno, um dos motivos, não claro todos, é o relaxamento, é a vida no pecado, é a presença do pecado em si, isso tudo impede o espírito, mas também tem um item que me preme dizer, é um excesso de instituição, ou de um excesso, digamos, de coisas determinadas. O cristianismo é, em parte, institucionalizado e, em parte, carismático. Eu dou um exemplo. A sua vocação de diácono é institucional ou é carismática? Eu penso nas duas. Ela é institucional sob um aspecto, claro, entra na hierarquia, obedece à hierarquia, não é diácono por sua conta, mas quem lhe deu a vocação? Foi o bispo? Não, foi o próprio Senhor nessa Pois vocação. Neste caso, a sua vocação tem um aspecto carismático que vai além da competência episcopal ou presbiteral, porque nenhum bispo, nenhum padre lhe pode dar um gosto pelas coisas de Deus, a ponto de se consagrar a ele como diácono. Bem, muito da nossa vida é institucionalizada.
O senhor tem obrigações, tem direitos, deve rezar o ofício diariamente. Agora, e se a instituição é muito pesada e determina a sua vida minuto por minuto? Abafa o lado carismático. Abafa. Isto é apenas um exemplo. Talvez na igreja haja um excesso de instituição e este excesso de instituição abafe um pouquinho o lado espontâneo, digamos. Espontâneo no bom sentido do termo. Sim, sim. Espontâneo no sentido de carismático. E carismático no sentido de vivência, de uma experiência do Espírito em si. Se tudo está determinado, se tudo deve ser feito, se tudo é controlado, há pouco espaço para o Espírito. Na sua vida, há um belo espaço para com o Espírito, porque o Senhor não é controlado nos seus atos o dia inteiro e todos os dias. Então, há o lado carismático que pode crescer. Mas imagina alguém que viva num seminário onde tudo é determinado minuto por minuto. Aí fica complicada a vivência do espiritual, do carismático, não é? No bom sentido do termo. Mas este, para mim, é um aspecto apenas digamos, da ausência do carismático e do espiritual. Muita rubrica. Claro, eu não posso celebrar missa do jeito que eu quero. Eu não posso inventar a missa. Tem que haver. Agora, um excesso de rubricas. Até a metragem, eu tenho que ficar assim, ou ficar assim, ou ficar assim. Bem, estas coisas todas impedem o fervor do espírito. Entendo. Entende? Entendo. Talvez esse seja um dos motivos, mas o relaxamento, quer dizer, o mínimo que não é sequer observado, isto aqui, claro, é um bloqueio total à participação no espírito. Mas graças a Deus que essa ausência, ou esse abafamento não está sendo total, né? Aqui e ali a gente... Não, aqui e ali, graças a Deus, Graças se percebe. a Deus, Se percebe. E não falo só do movimento carismático. Não, e não estou me referindo muito menos ao famoso falar em línguas. Não me estou referindo a isto. Sim. Eu estou me referindo a um gozo, a uma alegria por ser pertencente a Deus e por saber que Deus me quer e Deus me ama e Deus me quer consigo. É isto, Sim, uma alegria entendi. incontida e uma alegria que se torna contagiante. É assim que o cristianismo deve atrair, através desta alegria contagiante. Perfeito, perfeito. E não através, o que fazem certas seitas aí protestantes, através de proselitismo. Quer ameaça, quer aliciamento. Mas há comunidades onde isto se vê mais e há comunidades onde isto se vê menos. Não é? De certa maneira é difícil medir também a intensidade do fervor de alguém. Quanto de alegria você tem? Como é que eu vou saber isto? Não dá para saber. Quanto de fé você tem? Quanto de esperança? Quanto de amor? São coisas imponderáveis a nós, não é? Não é possível saber. Eu posso saber quantas vezes você se confessa. Eu posso saber quantas vezes você comunga. Mas saber quanta é a sua intimidade com Deus, para mim é difícil. E até para a própria pessoa. Diretamente nós não temos acesso a nós mesmos. Como Deus me julga nesse momento? Eu não sei. Eu não sei, honestamente não sei. Se me está aprovando, se me está reprovando, se quer alguma coisa a mais, se é mais exigente, se não é tão exigente. Eu não sei como Deus me julga neste exato momento. Eu tenho apenas uma medição indireta. Se a minha consciência não me acusa
de preguiça, de desleixo, se a minha consciência não me acusa de pecado sistemático, se eu procuro realizar o bem, se eu procuro rezar, eu tenho uma afeição indireta a partir de frutos diretos, de frutos visíveis, com relação ao meu interior que é invisível a mim mesmo. Mas só a partir daí, indiretamente. Diretamente eu não tenho acesso ao meu relacionamento com Deus. Tá bem? Tá bem, tá bem. Então tudo isto como uma introdução ao capítulo 8º. Agora, o senhor pode começar a ler, vamos ler este capítulo aqui, mas vamos lê-lo com calma, com atenção, versículo por versículo, e o primeiro é muito denso, e eu vou fazendo as intervenções oportunas, embora estejamos já indo para o fim do nosso programa aqui. Pode ir lá. Portanto, não existe mais condenação. Entenda-se, condenação eterna. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão estar em Cristo, já expliquei. Não é? Pelo batismo e pela vida batismal que cresce. Certo. Não há mais condenação para estes. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Bom, a lei do Espírito da vida. Percebe que aqui, em português, nós temos dois complementos nominais. A lei do Espírito da vida. Como se entende isto? Eu posso entender esses dois complementos nominais como subjetivos e posso entendê-los como objetivos. Casa de Pedro não é a mesma coisa que cidade de Brasília. Dá para perceber a diferença ou não? Em relação à casa de Pedro e cidade de Brasília. Dá para perceber a diferença no texto? Não. Sim. Qual é a diferença? No primeiro, casa de Pedro, não é que a casa seja Pedro. Pedro tem uma casa. No segundo caso, cidade de Brasília, não é que Brasília tem uma cidade. A cidade é Brasília. Sim, sim, agora ficou mais claro. Casa de Pedro é um complemento nominal objetivo. Cidade de Brasília é um complemento nominal subjetivo. Cidade que é Brasília, mas não casa que é Pedro. A lei do Espírito, a mesma coisa. Como se entende aqui? Um complemento nominal nominativo, um complemento nominal, digamos, de explicação epicegético, dizem os especialistas, ou um complemento nominal objetivo. A lei que é o Espírito ou a lei que o Espírito envia? Qual dos dois? Aqui, o melhor é o complemento nominal de explicação. A lei que é o Espírito, não a lei que o Espírito dá. A lei do Espírito é a lei que é o Espírito. Mas agora surge uma segunda dificuldade. Por que Paulo, que critica a lei, fala que o Espírito é uma lei também? Provavelmente porque ele quer fazer um distanciamento entre uma lei não espiritual e o Espírito que ele chama de... para acentuar mais a diferença. A lei do Espírito. O nosso programa está terminado hoje, e terminado bem num lugar onde não devia terminar. Poxa vida. Mas temos que obedecer e fica para a semana que vem o resto. Sejamos Muito obrigado obedientes. e até o próximo domingo. Até o próximo domingo, se Deus quiser.